Estamos de volta e vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Última sessão jurisdicional sob a presidência da ministra Rosa Weber. Há julgamentos previstos. Vamos acompanhar, como sempre, aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Obrigada. Podemos nos sentar. Com muita alegria, declaro aberta esta 29ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 27 de setembro de 2023. Saúdo os eminentes pares, começando pelo nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin. Uma alegria estar com vossas excelências aqui. Saúdo ainda a Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, que hoje nos dá a alegria da presença. Seja muito bem-vinda, doutora Eliseta, e que se sinta muito em casa e à vontade aqui entre nós. Cumprimento também as senhoras e os senhores advogados, as senhoras e os senhores servidores, os profissionais de imprensa, todos que se encontram aqui conosco hoje neste plenário e ainda os que nos assistem pela TV Justiça. Registro a presença dos estudantes de Direito das seguintes instituições: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Sociedade Educacional Arnaldo Horácio Ferreira, de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa essa combinação gaúchos e baianos, né? Me alegra particularmente o coração. Eu lecionei no século passado na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que nós também os recebemos hoje. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 21 de setembro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausente justificadamente o senhor ministro Roberto Barroso. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma objeção ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo-a, declaro-a aprovada e chamo a julgamento para continuidade, a rigor, já na fase da definição da tese, o recurso extraordinário 1.017.365, que diz com o tema 1031 da repercussão geral e relativamente ao qual existem 226 casos sobrestados. Esse recurso extraordinário é da relatoria do eminente ministro Luiz Edson Fachin e tem como recorrente a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e como recorridos o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, nova denominação do Fátima, e ainda a comunidade indígena Xoclém, terra indígena Ibiramala, Clanho. Passo de imediato a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, e eu faço
com emoção na data de hoje e, desde logo, registro, portanto, o sentimento da imensa presença e luminosa presença que Vossa Excelência, na sua gestão e na sua judicatura nesse tribunal, levou a efeito, sendo orgulho de todos nós e, portanto, meu cumprimento especial a Vossa Excelência. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares que compõem esse colegiado, a senhora Procuradora-Geral da República em exercício, a doutora Eliseta, que hoje aqui está representando o Ministério Público. Senhora Presidente, nós estamos vindo de um longo e proveitoso debate em torno desse recurso ordinário 1.017.365. E, no curso das últimas sessões, diversas ideias e circunstâncias foram suscitadas. E, mais de uma vez, de modo salutar, aqui se cogitou de uma hipótese sempre bem-vinda de construir uma compreensão que espelhe, se não a unanimidade, pelo menos um sentido que represente de maneira nítida a percepção majoritária deste tribunal. A questão central inicial era a definição quanto ao marco temporal, cujo provimento do recurso maioria Vossa Excelência já indicou. Ou seja, creio que os votos que já se alinharam nesse sentido estão de acordo com a formulação segundo a qual a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas não se sujeita a um marco temporal ou à configuração do renitente esbulho, como conflito físico, controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Portanto, uma ideia que, em sua base, fundamentalmente, reconhece esse conjunto de circunstâncias acerca dos direitos originários dos povos indígenas. Nada obstante, ao lado disso, emergiram um conjunto expressivo de temas, dentre eles temas que não estavam no voto originário por mim proferido como relator, mas que foram ventilados e, em meu modo de ver, alguns deles granjearam a percepção majoritária, embora com gradientes diversos, desse plenário. O que temos feito, de algum modo, e todos nós, e de modo especial Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes e Sua Excelência o eminente ministro Dias Toffoli, é um esforço para que possamos, de algum modo, congregar essas perspectivas e encontrar, à luz de uma hermenêutica constitucional que densifique os comandos constitucionais e nos limites da Constituição, que permitam expressar essa compreensão interpretativa majoritária. Nessa ordem de ideias, creio que há duas questões que, de algum modo, precisam ser solvidas. A primeira delas, parece-me, diz respeito à metodologia da formulação da tese, ou seja, se adotaremos uma tese mais sintética que espelhe o cerne da compreensão do tema, ou se migraremos para uma tese mais analítica que minudente item a item um conjunto expressivo de aspectos. Ao lado dessa dimensão metodológica, creio que resta, na sequência ou simultaneamente, ou eventualmente previamente, o desate de algumas questões sobre as quais, creio, nós teremos certamente percepções não unânimes. A primeira delas diz respeito que, se de um lado a compreensão majoritária reconhece que aqui nesse tema há de se adentrar também na temática da indenização, por outro lado, não me parece ainda existir uma formação adequada de compreensões sobre a presença ou não do direito de retenção. Ao lado desse tema, que é um tema capital aqui, há outro tema que foi
trazido por Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli. Sua Excelência certamente irá expor na sequência, que concerne os temas compreendentes a seara da mineração e da utilização dos recursos minerais. Esses dois temas não estão no voto deste relator e, portanto, a proposta que trago de natureza sintética vai, no meu modo de ver, no limite daquilo que se pode acolher, segundo a percepção que tenho, à luz dessa hermenêutica constitucional. Portanto, procurando colher as preocupações incluídas do eminente ministro Cristiano Zanin sobre o modo em que essa indenização é de ser feita, bem como algumas preocupações de colegas ministros, incluindo Sua Excelência o ministro André Mendonça, sobre o laudo antropológico, procuro fazer aqui uma formulação que não trata daqueles dois temas controversos, mas que, de algum modo, é uma tentativa de granjear, independentemente da percepção pessoal do relator, uma compreensão majoritária. Essa formulação, portanto, presidente, ficaria nos seguintes termos. Portanto, a tese que estou a sugerir nesse momento é uma tese mais sucinta. Nos seguintes termos: a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas não se sujeita a um marco temporal ou à configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição de 88, sendo o laudo antropológico um dos elementos importantes para a respectiva caracterização, garantidos os princípios próprios do devido processo administrativo. Esta seria a primeira parte. A segunda e última seria: ao terceiro de boa-fé, que esteja na posse da terra declarada como de ocupação tradicional indígena, assiste direito à indenização prévia pelas benfeitorias, bem como àquela decorrente do regime de responsabilização civil do Estado por eventuais danos causados por Estados e pela União em decorrência da titulação indevida de terras indígenas, apurada esta para fins de justa e prévia indenização em processo administrativo judicial apartado do procedimento demarcatório, sem direito à retenção, admitida a composição e o levantamento da parte em controvérsia. Então, senhora presidente, há nesse segundo aspecto uma proposição nuclearmente distinta do ministro Alexandre de Moraes e metodologicamente a proposição de Sua Excelência o eminente ministro Dias Toffoli, que formulou minudentemente 11 itens de um conjunto de formulações que integrariam, portanto, a tese. Mas o que trago para propor a Vossa Excelência esse colegiado, sinteticamente, seriam essas duas orações assim compostas na tentativa de almejar um consenso majoritário. Muito obrigado pela palavra, presidente. Obrigada, ministro Fachin. Pois não, ministro Alexandre? Não, eu só iria dar a minha... Então, eu só ia fazer o seguinte registro. Como foi, como sempre, extremamente bem exposto pelo ministro Fachin, na verdade, nós temos, num primeiro momento, que definir se vamos fazer uma tese mais sintética, e nessa linha, o ministro Fachin propõe, né, duas orações, já tentando e incorporando sugestões do ministro Cristiano, do próprio ministro Alexandre, enfim, ministro Luiz Roberto, ou uma tese analítica, como a que nos foi proposta pelo ministro Dias Toffoli. Ministro Alexandre, pelo que eu compreendi, tem alguma divergência no que diz com a segunda oração, né, da tese proposta pelo ministro Fachin. Eu, agora, vou conceder a palavra para o ministro Alexandre e depois para o ministro Dias Toffoli e, naturalmente, para todos os colegas que quiserem. Eu digo porque são os proponentes das teses que nós estamos tentando aqui, né, examinar. E depois, me parece que seja importante que deliberemos, num primeiro momento, se vamos partir para uma tese sintética ou para uma tese analítica.
Ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Eu também, presidente, aproveito a minha primeira manifestação do dia para cumprimentar Vossa Excelência nessa sessão especial de hoje, presidida por Vossa Excelência. Eu não canso de repetir, não só aqui no Supremo Tribunal Federal, mas também no Tribunal Superior Eleitoral, que graças à liderança firme de Vossa Excelência, firme e brilhante de Vossa Excelência, a liderança do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário, especialmente durante os ataques covardes à democracia brasileira, que Vossa Excelência bem denomina do Dia da Infâmia, graças a essa forma firme e brilhante de atuação, a nossa democracia se tornou mais forte. A nossa democracia, o nosso Estado de Direito, o nosso Poder Judiciário se fortaleceram. Isso muito se deve à personalidade amável e firme de Vossa Excelência, que faço questão aqui de novamente cumprimentar e parabenizar. Presidente, eu, em relação às teses, o primeiro, o item 1, se podemos chamar assim, da tese do eminente ministro... Presidente, eu fui sem educação, cumprimento a ministra Carmen, todos os ministros, a Procuradora-Geral da República em exercício. Cumprimento o futuro presidente, então, que ia reclamar também, não quero confusão com o futuro presidente. Presidente, em relação aqui aos tópicos, o item 1, eu adiro integralmente, exatamente, é o cerne da questão, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, com o meu voto, seguindo o eminente ministro Edson Fachin, afastou a ideia de marco temporal. Então, eu acompanho integralmente o eminente ministro Edson Fachin. O segundo tópico, exatamente desde o início no meu voto, lá atrás, eu levantei a questão daqueles que, de boa fé, de forma lícita aos padrões da época e com reconhecimento do Estado dessa licitude, o direito que eles teriam em razão do reconhecimento dessas terras como terras das populações indígenas, o que nós aqui todos concordamos que essas terras também, de acordo com a Constituição, devem ser reconhecidas para os indígenas. Agora, há situações que nós não podemos resolver uma questão criando uma injustiça. E eu cito sempre e repito a questão das terras dadas por Dom Pedro II, após a Guerra do Paraguai, aos colonos Mato Grosso, o que hoje é a região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por terem lutado pelo Brasil, eles ganharam título licitamente de terra de Dom Pedro II, e esse título foi sendo passado licitamente. Ora, eles, os seus descendentes, ou mesmo aqueles que adquiriram, não podem ser prejudicados por um erro do Estado, do poder público. Obviamente, reconhecida essa terra como terra indígena, deve ser feito o que a Constituição determina, mas eles devem ser indenizados. Essa foi a minha proposta anterior, desde o início do voto, para que nós não transformemos uma grande vitória, o reconhecimento integral dos direitos indígenas, o fim do marco temporal, não transformemos também numa grande derrota de milhares e milhares de colonos. Isso é importante colocar, porque aparentemente, às vezes, parece que são garimpeiros ilegais ou grandes latifundiários ilegais que invadiram essas terras. Esses não têm direito algum. Nós estamos falando aqueles que, de boa fé, receberam título do Estado, do poder público. Esses, a meu ver, têm direito. Então, no item 2, eu proponho, presidente, a seguinte tese, já passei aos colegas, eu fiz, após as conversas que tivemos, inclusive por sugestão do eminente ministro Barroso, aqui uma inversãozinha no final que lerei
para todos. Então, inexistindo a presença do marco temporal ou de renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial, persistente à data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada que tenham por objeto a posse lícita e de boa-fé ou o domínio dos títulos das terras de ocupação tradicional indígena ou a exploração das riquezas. Só um minuto, presidente, que aqui deu... Eu volto aqui, então, presidente. Não, salvo aquele início que é exatamente o primeiro item, né, ou seja, se houver a presença no dia 5 de outubro, ou renitente esbulho, conflito físico ou controvérsia judicial, se aplica o item 1, como o eminente ministro Edson Fachin colocou. Inexistindo isso, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos jurídicos perfeitos, a coisa julgada que tenham por objeto a posse lícita e de boa-fé ou o domínio com justo título das terras de ocupação tradicional indígena ou exploração das riquezas do solo, rios e lagos nela existentes, assistindo ao particular direito à prévia e justa indenização, em face da União e do ente federativo que titulou a terra, correspondente ao valor da terra nua e benfeitorias necessárias e úteis, pague em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, garantido o direito de retenção até o depósito do valor incontroverso. Esse final que foi, eu inverti, a partir da discussão, se houver o depósito do valor incontroverso, não há necessidade do direito de retenção, enquanto não houver esse depósito, garantindo o direito de retenção. Presidente, me permite um breve comentário? Sim. Eu até sou a favor da tese minimalista, vou votar na minha vez, mas eu só queria entender um ponto da sugestão do ministro Alexandre, porque a indenização da terra nua é o que a Constituição veda, salvo se houver ato ilícito, que é o ponto que foi destacado no voto do ministro Fachin, do ministro Zanin, ao qual eu aderi. Portanto, para falar em terra nua, eu acho que tem que remeter ao ato ilícito, porque senão a gente estaria violando... Sim, mas essa foi toda a discussão nesses dias. O ato ilícito foi o ato do poder público que titulou essa terra. Não, certo, então... Obviamente, se a terra agora... E, obviamente, nós temos que ver de forma retroativa. Dom Pedro II, quando titulou a terra, não era um ato ilícito naquele momento. Agora, visto sob a ótica da Constituição de 88, não poderia ter sido titulada uma terra indígena. Então, aí a ilicitude do ato e o direito à indenização. É por isso essa divergência nossa em relação a esse item. Quando puder, manda o texto. Presidente, antes de ouvir Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, se Vossa Excelência e os eminentes pares me permitirem, eu gostaria de enaltecer a preocupação do eminente ministro Alexandre de Moraes quanto à justiça da decisão que esse tribunal está a tomar ao fixar essas teses, especialmente em homenagem aos pequenos agricultores de boa-fé. Claro que as situações no Brasil não são parificáveis. Há uma variabilidade de situações concretas, nada obstante, estamos na mesma página com esse sentido da preocupação. Apenas a solução que trazemos a essa matéria, eu, obviamente, procurei contemplar mediante o acolhimento da indenização, mas na linha do que foi proposto pelo ministro Cristiano Zanin, e, de fato, tem esta circunstância que é distinta na segunda parte, a tese que formulei da posição do eminente ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, nós temos a proposta de Vossa Excelência, que já é fazendo uma composição constituída de duas orações. Com relação à primeira oração, a concordância expressa do ministro Alexandre.
Com relação à segunda oração, há a divergência que agora foi explicitada. Ministro Alexandre, eu tenho ainda a formulação, apenas uma formulação antiga da tese de Vossa Excelência. Não sei se... Eu pedi para distribuir. Ah, eu agradeço. Presidente, só Pois uma consideração. Eu não me oponho a incorporar nesse meu texto a questão da autocomposição também que nós discutimos. Então, não há problema nenhum nessa incorporação, desde que, e aqui é exatamente o elemento fundamental de divergência, a justa e prévia indenização e a possibilidade da retenção até que seja feito o depósito do valor incontroverso. Certo. Então, agora... Ressalvada a possibilidade de autocomposição. Ressalvada a possibilidade de autocomposição que foi sugerida pelo ministro Cristiano Zanin, e eu incorporo também isso. Então, seria garantindo o direito de retenção se não houver o depósito do valor incontroverso, e aí acresceria o final, porque termina assim, garantindo o direito de retenção se não houver o depósito do ou até valor que haja isso. E a questão da autocomposição poderíamos colocar também, como que o ministro Fachin ficou a questão da autocomposição no seu tópico? Ao final, a composição e o levantamento da parte incontroversa. Exato. Perdão. Então, garantindo o direito de retenção se não houver o depósito do valor incontroverso, permitindo-se a autocomposição. E admitida a autocomposição. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, um cumprimento especial a Vossa Excelência, um particular cumprimento, me dizendo de quanto tenho orgulho e honra de ter sido presidido por Vossa Excelência, nesta que será a última sessão deliberativa que Vossa Excelência presidirá nesse Supremo Tribunal Federal, e dizer reafirmar tudo aquilo que eu já falei da presidência de Vossa Excelência, aqui relembrado pelo ministro Edson Fachin, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ainda haverá a saudação oficial, mas ao final, após a prestação de contas tradicional que é feita, mas fica aqui esse registro desse orgulho e honra pessoal e particular minha de estar na bancada sob a presidência de Vossa Excelência. Ministra Carmen, eminentes colegas, senhora Procuradora-Geral em exercício, doutora Eliseta, senhoras e senhores advogadas e advogados, especialmente os que acompanham essa causa, todos que estão aqui presentes ou virtualmente acompanhando. Senhora Presidente, eu tenho para mim que a tese ela deve ser mais analítica, porque senão nós continuaremos a ter multiplicação de conflitos que poderiam, desde logo, serem esclarecidos se nós fizermos uma tese mais longa e separando esses vários casos que estão sendo tentados de se colocar dentro de duas orações. Eu penso que também seria o caso de nós avançarmos em questões que estão pendentes na Constituição, como, por exemplo, a omissão do Congresso Nacional há 35 anos de regulamentar a exploração mineral em áreas indígenas. Há pedidos na Agência Nacional de Mineração de próprias tribos indígenas para exploração. Fiz esse levantamento, já citei em sessão anterior, só que não há regulamentação. Eu penso que nós temos que, sim, fazer a necessária observação deste fato neste momento e uma série de outras questões, como, por exemplo, na sessão passada, eu fiz a sugestão também na tese de deixar claro que as comunidades indígenas têm direito e legitimidade ativa judicial e administrativa, porque nas instâncias, e citei o próprio caso concreto desse recurso extraordinário, em que a comunidade indígena aqui envolvida só foi admitida pelo ministro relator, pela Suprema Corte, ou seja, em todas as outras instâncias, quem atuou foi a autarquia e foi negado o litisconsórcio necessário. Por isso, eu vou pedir ver aos eminentes colegas
até porque eu fiz algumas alterações também na minha proposta de tese anterior, para fins de ficar registrado na sessão o voto, eu ficaria, né, com várias das teses já formuladas, com algumas adequações que eu fiz passar ainda a Vossas Excelências, me desculpando pelo horário que eu passei ainda na virada de ontem para hoje, mas que eu tenho que fazer aqui, porque até é um reajuste no voto anterior, porque tem algumas teses que eu reajustei o texto. Então, eu entendo que temos que fazer uma tese mais alongada, nós temos que detalhar várias questões que são importantes para evitar interpretações a uma tese mais sintética. Uma tese com 2 orações, embora de uma preciosidade, né, sem dúvida nenhuma, intelectual do eminente relator, e nessa tentativa de algo mais sintético, mas com a devida vênia eu tenho um olhar diferenciado e entendo que nós, ao fazermos uma tese sintética, nós vamos permitir várias interpretações diferentes e não vamos conseguir dar concretude à ideia de uma maior pacificação. Então, eu passo a ler os itens da minha tese e, conforme o caso, eu vou fazer comentários após a leitura do item. O item 1, a demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. Proposta que é a íntegra de proposta anteriormente feita pelo ministro relator. O segundo item também. A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, das utilizadas para suas atividades produtivas, das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e das necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 do texto constitucional. Também, ipsis literis, proposição inicial feita pelo ministro Edson Fachin. Item 3. Aqui já uma proposição feita em sessão anterior pelo ministro Alexandre de Moraes. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988, ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Item 4. Aqui com base na proposição feita pelo ministro Cristiano Zanin, também em sessão anterior. Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias previsto no artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. E aqui, senhora presidente, nos próximos itens, a partir do item 4, com a proposição do ministro Cristiano Zanin, eu vou especificando a maneira de indenização ou as opções em que pode o Estado atuar junto às comunidades indígenas ou aos particulares e aos outros entes da federação, de acordo com as particularidades das hipóteses possíveis que existem na realidade. Hipóteses que, na verdade, já existem na realidade. Então, o item 4, que eu acabei de ler, é exatamente aquilo que está na Constituição. Havendo, né, terra indígena ocupada ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação, a única coisa que vai caber são as indenizações, as benfeitorias úteis e necessárias. O próximo item, o item 5, é ausente essa ocupação naquele momento, ou renitente esbulho. Então, passo a ler o item 5. Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal, ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição Federal, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à indenização prévia
das benfeitorias necessárias e úteis pela União e, quando inviável, o reassentamento dos particulares, porque pode haver uma composição para reassentar os particulares em outra terra dada pelo Estado, e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área, ou seja, a União poderá fazer... A União é responsável pela demarcação. E se ela vai ter que indenizar particulares por ação de entes da federação, obviamente ela tem o direito de regresso. Continua a leitura. Com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área, correspondente ao valor da terra nua, ou seja, essa indenização é da terra nua, caso não haja a possibilidade de reassentamento, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte em controvérsia. E aqui eu poderia fazer adequação para essa proposta do ministro Alexandre de Moraes, né? Não havendo o pagamento da parte em controvérsia, o direito de retenção. Eu readequaria aqui, embora no texto distribuído eu falo não direito de retenção, mas como Sua Excelência readequou a retenção só ao pagamento da parte em controvérsia, isso é o que já ocorre necessariamente de ordinário nas desapropriações. Tem que haver o pagamento imediato da parte em controvérsia. O não pagamento da parte em controvérsia, então, gera o direito à retenção. Aqui eu faço oralmente uma pequena mudança no final desse item para adequar a sugestão agora feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que termina da seguinte forma: com pagamento imediato da parte em controvérsia, garantido o direito de retenção se não houver o depósito do valor em controvérsia. Então, eu finalizaria o meu item 5 com essa proposição. Item 6. Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados em andamento. Acho que é importante ter também esse item aqui, para deixar bem claro, né, que quando nós estamos falando em indenização, nesses casos, não cabe, salvo na hipótese daquilo que esteja judicializado. Proposta inicialmente surgida do voto do ministro Cristiano Zanin. Item 7. É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas. O que esse item 7 quer dizer? Naquelas hipóteses em que é impossível devolver a área para a comunidade indígena, a possibilidade de áreas reservadas, que é previsto no Estatuto do Índio, no Estatuto Indígena, o Estatuto do Índio. Então, o que eu digo aqui? É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas. Isso está ocorrendo concretamente hoje entre o Ministério dos Povos Indígenas e o Estado do Rio Grande do Sul. Foi citado aqui que essa discussão está em andamento, junto com a comunidade indígena envolvida. Só terminar de ler esse item, ministro Alexandre, ele escuto com prazer. Buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas. Isso são questões que estão colocadas na Convenção 69 da OIT, exatamente, que é lei em nosso país, porque é um tratado que foi um decreto legislativo e um decreto presidencial que internalizaram essa convenção em nosso país. Pois não, ministro
Obrigado, ministro Toffoli. Só para acrescentar que eu também, no meu voto, na proposta original, tinha levantado essa possibilidade que Vossa Excelência disciplinou de forma mais competente aqui no item 7. Eu chamei até de possibilidade de compensação de terras, desde que, obviamente, a comunidade indígena concordasse, caso houvesse absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional, porque há casos, eu citei alguns exemplos, em que já há uma cidade no local. Então, a possibilidade dessa compensação, a possibilidade da escolha de uma outra área com as mesmas características culturais, antropológicas, para que houvesse a possibilidade aí sim de solucionar o problema. Exatamente vai ao encontro aqui do que Vossa Excelência colocou no item 7. Eu só queria observar que essa cláusula da OIT me parece que admite a possibilidade de se fazerem ajustes. Me preocupa muito o termo absoluta impossibilidade. Me parece que nas decisões, inclusive da Corte Interamericana, sobre essa temática, se fala na ideia de proporcionalidade, de se fazerem ajustes. Se nós formos olhar na própria experiência brasileira, acho que, inclusive, nesta área, acontece esse fenômeno de mais tribos indígenas estarem vivendo nesse mesmo espaço. Não só os índios Xoclene, mas também outros índios estão vivendo nesse espaço. E no Xingu acabou ocorrendo isso. Além da comunidade do Xingu, nós tivemos também alguns daqueles grupos que foram trazidos lá nos anos 60 e 70 da região do Cuiabá-Santarém para o âmbito do Xingu. Quer dizer, são situações práticas que hoje já têm referências no que concerne à jurisprudência, inclusive internacional. A própria Corte, tem até caso brasileiro, julgado pela Corte Interamericana. De modo que me parece que mas isso é uma questão de ajuste, só para que nós fiquemos atentos a essa necessidade, possibilidade. No dia que, nas sessões anteriores, nós até conversamos, a partir da intervenção de parlamentares e gente do Executivo, que este caso, inclusive, comporia ou entraria nesse rol de casos que poderia ter uma composição. O próprio governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, procurou-nos para que, eventualmente, houvesse esse tipo de encaminhamento. E, recentemente, o ministro Alexandre falava desse conflito que existe, que está aqui, acho que sob a relatoria de Vossa Excelência, chamado Morro dos Cavalos, em que, de fato, já há áreas conurbadas e que, de fato, despertam aí a necessidade de se fazer algum tipo de deslocamento, preservando o interesse da tribo indígena, mas fazendo o devido encaminhamento e a autocomposição ou a pacificação. Nós temos aí o caso também do Ferrogrão, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que são os indígenas da etnia Caiapós. Estava tentando achar aqui na Convenção 169, especificamente, mas pois não. O artigo é o 16.4. 16.4. Aqui. Senhora Presidente, dando continuidade, o item 8º que eu proponho de tese, ele inicialmente veio também do voto do eminente relator, com acréscimos que eu fiz, e agora com sugestões do ministro Gilmar Mendes. Item 8º. Isso eu também entendo que é importante nós trazermos essa tese, porque senão nós teremos eternamente a ideia de ampliação. E nós nunca teremos um fim nessa questão da demarcação. São 120 pedidos hoje de ampliação de terras indígenas
que estão colocados na FUNAI para análise, 120. Por isso que eu trago a seguinte sugestão, em acréscimo a uma sugestão anterior do eminente relator. Item 8º, o redimensionamento de terra indígena não é vedado, em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de procedimento demarcatório, até o prazo de 5 anos da demarcação anterior, que é o prazo do processo administrativo, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento. Então, essa é a proposta que eu faço quanto ao redimensionamento. Item 9º, laudo antropológico. O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto 1776/1996 é elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena, determinada de acordo com seus usos, costumes e tradições. Proposta que veio inicialmente do ministro Luiz Edson Fachin, mas que agora, com a proposta, nas conversas que tivemos do ministro André Mendonça, eu agregaria aqui, agora oralmente, no item 9 das propostas que distribuí a vossas excelências, a parte final, de acordo com os seus usos, costumes e tradições, e observado o devido processo administrativo. Ponto. E observado o devido processo administrativo. Se me permite apenas, ministro Dias Toffoli, agradeço também a referência, mas, salvo o melhor juízo, a proposta do ministro Edson Fachin traz uma compreensão que também foi trazida pelo ministro Zanin. Então, seria decreto número 1776, que, salvo engano, também todos nós cometemos um erro material aqui, acho que é 1775. É 1775. A confirmar. É um dos elementos fundamentais. Não sei se seria isso, ministro Zanin, também. É um dos elementos fundamentais. Eu adequo aqui também a essa sugestão para o meu voto. É um dos elementos. Pois bem. Até porque, nessa linha, acho que bem lembrado pelo ministro André, isso já foi muito enfatizado durante todo o nosso, no curso de todo o nosso debate, a definição, ela vem do texto constitucional, que é o artigo 231, parágrafo 1º, que diz que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. Portanto, há um elemento difático identificável. As utilizadas para suas atividades produtivas, que é esse elemento, nós falávamos aqui dos múltiplos círculos concêntricos. As imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Aqui, Jubim, até naquele seu voto, falava em necessariedade, que é o princípio da necessidade que nós utilizamos na ideia de proporcionalidade. Quer dizer, e você até perguntava, qual é o limite do limite? Não é? É a necessidade para esse tipo de situação. E quando se discutiu essa temática lá atrás, tendo como pano de fundo, como leitmotiv, a questão de Raposa Serra do Sol, se falou de maneira muito clara que, se houvesse necessidade, que se poderia, então, desapropriar e ampliar as áreas. O ministro Alexandre falou desses grupos que foram colocados no pós-Guerra do Paraguai em determinados espaços. Mas também, no início do século XX, Rondon fez demarcações, especialmente nas áreas hoje do Mato Grosso do Sul, nós falamos sobre isso aqui, em que são áreas, talvez, de 5.000 hectares ou alguma coisa desses jaez, dessa índole. E aí se diz hoje que talvez muitas dessas áreas sejam insuficientes
E aí vem a pergunta, o que fazer? Fazer uma redemarcação ou fazer, de fato, uma desapropriação ou compra de territórios adjacentes? Em suma, esse é um ponto importante que decorre do texto constitucional. Dando continuidade, senhora presidente, agradecendo as intervenções feitas, os itens 10 e 11 da minha proposta de tese são itens inicialmente contidos na proposição anterior do ministro relator. Item 10, as terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. Item 11, as terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. É evidente que são temas que estão colocados na Constituição, mas o que eu penso é que seria muito importante nós colocarmos aqui dentro de um parâmetro mais analítico e amplo de balizamento dessas questões que envolvem as demarcações das terras indígenas. Item 12, também partindo da proposta do ministro Fachin, com algumas sugestões, alterações por mim feitas. Item 12, a ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. Ou seja, até conversando com representantes do Ministério dos Povos Indígenas, me falaram que tem casos em que uma caça leva a uma punição, ou até o Ministério Público entrando com ações, inquéritos e investigações. Danos ao meio ambiente. Por danos ao meio ambiente, por crime ambiental. Então, eu acho que é fundamental, por isso que eu volto a reiterar, é muito importante nós fazermos uma tese mais ampla, com a devida vênia dos que, a partir do relator, pensem de modo diverso. Então, aqui, a ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. Nós estamos aqui a evitar conflitos desnecessários. É óbvio que, se colocar fogo na mata inteira, é outra questão. Isso não é da tradição indígena, aí é um crime mesmo, não é? Respeitadas as tradições. Item 13, que eu também reputo fundamental, pelo próprio caso aqui em julgamento, da capacidade e da legitimidade de postulação. Item 13, os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Item 14, e aqui é o último item da formulação de tese, que é a questão da omissão há 35 anos do Congresso Nacional e regulamentar a questão da mineração. E veja, a não regulamentação da mineração leva à mineração ilegal, leva ao mercúrio nos rios, leva ao desmatamento, leva a conflitos localizados. E nós sabemos que o Estado brasileiro não tem condições de fiscalizar essa ampla área que tem que ser protegida por dever constitucional. Havendo uma exploração legítima, autorizada na forma da lei a ser aprovada, eu tenho convicção de que diminuirão muito as ilegalidades e diminuirão muito a exploração de maneira a contaminar rios, matas e florestas e pessoas e seres humanos. Portanto, eu faço essa proposição, senhora presidente, e aqui deixando claro que, para além de um prazo ao Congresso Nacional, eu também estabeleço já parâmetros para a lei. Para a lei. E todos esses parâmetros que eu coloco para a lei, na minha proposição, são parâmetros em defesa e em favor dos povos indígenas. Todos. Então, leio o último item da minha proposição de tese, item 14. A ausência de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 231, combinado com o parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição, configura omissão legislativa inconstitucional
em detrimento das comunidades indígenas que sofrem os efeitos do aproveitamento de recursos hídricos, orgânicos, hidrocarbonetos e minerais em seu território e não participam de seus resultados. Na realidade, já está ocorrendo, já existem as explorações. Continuo. O Tribunal dá o prazo de 12 meses ao Congresso Nacional para legislar sobre o tema, observando os seguintes requisitos. 1. A autorização do Congresso Nacional, artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal. O Congresso Nacional, para além de fazer a lei, pelo parágrafo 1º do artigo 231, ele tem que autorizar, caso a caso, a exploração. Item 2, segundo requisito, oitiva das comunidades afetadas, artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal e Convenção OIT 169. 3. Garantia de participação dos indígenas nos resultados do aproveitamento dos recursos minerais, orgânicos, hidrocarbonetos e hídricos em suas terras, bem como de indenização pela restrição de seu usufruto. Item 4. Instituição de regime próprio de aproveitamento das terras indígenas. Item 5. Necessária observância da legislação ambiental e setorial. 6. Observância da autonomia organizacional das comunidades indígenas para a gestão e aplicação dos respectivos recursos, devendo a FUNAI prestar o apoio necessário. 7. Realização de estudos prévios da terra indígena para avaliar os impactos da exploração e seu potencial, observado o planejamento setorial. E 8. Instauração de processo concorrencial, leilão, licitação para o acesso aos títulos minerários em terras indígenas. Então, todas essas proposições são parâmetros para o Congresso Nacional, em 12 meses, editar a lei. Caso o Congresso Nacional não edite a lei em 12 meses, evidentemente há uma omissão legislativa e a isso há os instrumentos constitucionais aptos a corrigirem a omissão legislativa. Mas, desde logo, já sugiro esses parâmetros para que as comunidades indígenas sejam protegidas. Então, agradecendo a Vossa Excelência, senhora Presidente, eu reafirmo a necessidade, no meu olhar, com a devida vênia, de uma tese mais ampla e, feitas algumas correções aqui oralmente, Vossas Excelências têm o texto anteriormente distribuído em mãos. Senhor Presidente. Agradeço. Estou na fila. O ministro Fux, o ministro Luiz Roberto tinha pedido que querem resolver qual é que vai falar primeiro? O ministro Luiz Roberto... Eu queria fazer um comentário que é estrutural e em seguida ouço o ministro Luiz Fux sempre com muito gosto. E acho que é um ponto muito importante, e pedindo todas as vênias a quem pensa diferentemente. Eu não acho que é uma boa ideia transformar este caso na mãe de todas as batalhas envolvendo demarcação de terras indígenas, com todas as vênias de quem pensa diferentemente. Nós já estabelecemos, e há algum tempo atrás, que a repercussão geral e a tese de repercussão geral a ser fixada deveria ficar tão próxima quanto possível do caso concreto em discussão. O caso concreto em discussão aqui não envolve, com todas as vênias, nenhuma das questões, ou nenhuma seria exagero, mas a maior parte das questões que estão sendo debatidas. O caso concreto aqui em exame, presidente, nós estamos com um recurso extraordinário com repercussão geral que cuida da seguinte situação. Uma Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, portanto, uma entidade da administração pública indireta controlada pelo Estado, portanto, estamos falando de uma área pública, ela controla, com título de propriedade, uma reserva ambiental. Esse é o caso. E, diante do que considerou a invasão dessa área por indígenas, entrou com uma reintegração de posse. Não tem nenhum agricultor nessa área. É uma área de reserva ambiental em que indígenas ingressaram e
a entidade estatal entrou com uma ação de reintegração de posse. Ganhou a ação de reintegração de posse. Qual foi a tese discutida nesse processo? A tese discutida foi: a demarcação da terra indígena já estava feita, mas ainda não havia sido homologada. E, portanto, a decisão de primeiro grau, confirmada em segundo grau, disse: como não havia ainda a homologação da demarcação, os indígenas não tinham o direito de ingressar. E, portanto, julgaram procedente a reintegração de posse. Portanto, nós estamos discutindo aqui, e essa é a tese central, se os indígenas têm direito à sua área após o laudo, ou se depende da homologação. Essa é a questão jurídica em discussão aqui, essa foi a tese do acórdão. Não se discutiu aqui presença de agricultor, não se discutiu aqui indenização devida ou indevida, nem critério de fixação de indenização, e muito menos se discutiu aqui mineração em terra indígena. Portanto, eu acho que nós estamos transformando esse debate num debate em que não houve nem contraditório, nem discussão dessas questões, que são muito importantes. Eu concordo com o ministro Dias Toffoli, que é muito importante. Porém, nós ou vamos estar normatizando em abstrato, o que eu acho que não nos cabe, ou vamos estar julgando extra petita, o que eu também acho que não nos cabe. Portanto, presidente, eu debateria filosoficamente nós termos uma tese mais minimalista que corresponda ao caso que está sendo em discussão, sem prejuízo de que, no momento adequado, se discuta a questão da indenização aos agricultores, que já está posta na ACO 1100, que Vossa Excelência pautou na sequência e que eu me comprometeria a pautar também prontamente, onde ali, sim, nós temos uma situação muito peculiar. No outro caso, não nesse, que é um conjunto de agricultores que adquiriram do Estado de Santa Catarina a propriedade e tem título registrado, e depois aquela área foi alcançada por uma nova expansão da demarcação da terra indígena. Aí nós temos um caso muito difícil de direitos que entram em rota de colisão e que nós vamos ter que produzir uma solução adequada. Mas este caso não tem nenhuma dessas dificuldades, de modo que eu assentaria pura e simplesmente uma tese, para não ficar com a minha e ser mais aberto, a tese que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, eu queria aqui cumprimentar a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, primeira vez aqui entre nós, muito prazer tê-la conosco. Mas até a tese do Ministério Público, eu penso que era a tese voltada para o caso concreto, que é a seguinte: a proteção da posse permanente dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional independe da conclusão de processo administrativo demarcatório e não se sujeita a um marco temporal de ocupação pré-estabelecido. Essa era a discussão do processo. E ela conclui: o artigo 231 da Constituição reconhece aos índios direitos originários sobre essas terras, cuja identificação e delimitação deve ser feita por meio de estudo antropológico, o qual é capaz, por si só, de atestar a tradicionalidade da ocupação segundo os parâmetros constitucionalmente fixados e de evidenciar a nulidade de quaisquer atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e a posse dessas áreas. Essa é a proposição que se ajusta ao caso concreto e eu consideraria essa a melhor tese. Porém, presidente, a tese do ministro Luiz Edson Fachin, embora mais ampla, também é uma tese mais minimalista, com a qual eu também estaria pronto a concordar com uma ou outra consideração menor. Eu ouvi com atenção e interesse as proposições do ministro Dias Toffoli. No geral, também não estou em desacordo com o conteúdo delas, apenas acho que não deveriam ser pronunciadas neste caso. Por falta de contraditório, por falta de discussão específica,
e porque acho que nós estaríamos julgando extra petita e normatizando em abstrato. Mas, se a maioria do tribunal entender pela tese mais analítica, eu gostaria de fazer os seguintes e breves comentários. Primeiro, tanto na tese do ministro Toffoli quanto na do ministro Fachin, qualificar o que significa indenização prévia. Indenização prévia significa, assim eu penso, o depósito pelo poder público da sua própria avaliação, a partir de cujo depósito o particular já pode levantar o dinheiro, ainda que queira continuar a discutir o valor, como acontece na desapropriação em geral. Portanto, se indenização prévia significa o poder público fazer um depósito antes de se emitir na posse, eu estou de acordo. Se significa esperar acabar o processo de desapropriação, eu estou em manifesto desacordo, porque aí não se vai demarcar terra indígena jamais, que basta você procrastinar indefinidamente o processo de desapropriação. Portanto, se optar pela tese analítica, eu acho que nós temos que qualificar, sem margem a dúvida, o que significa indenização prévia. E gostaria de expressar também, de uma maneira muito contundente, que direito de retenção inexiste, porque senão também não se vai demarcar nunca mais terra indígena. E, no tocante à mineração, eu acho, e é importante o ministro Toffoli ter levantado esse ponto, porque eu acho que, numa democracia, nenhum tema é tabu. E, portanto, a Constituição, de fato, cogita dessa possibilidade mediante legislação. Mas eu não acho, presidente, com todo, e acho, portanto, nenhum tema é tabu, e há quem ache que a pobreza repousando sobre muita riqueza e que se deve encontrar um caminho, e há quem ache que esse seria um caminho sem volta destrutiva das comunidades. Eu não estou fazendo essa discussão agora, mas acho que ela é uma discussão importante para ouvir os dois lados e as duas cogitações. Mas eu não acho que haja aqui, em todas as vênias, e das boas intenções que vejo no ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar também defendeu esse ponto de vista, para nós declararmos uma inconstitucionalidade por omissão e fixarmos prazo, eu partiria do pressuposto de que existiria algum direito subjetivo aqui de alguém sendo afetado, ou das comunidades indígenas, ou de qualquer outro interesse, porque o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição, diz assim, que é o que está em questão: o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terra indígena, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Eu aqui, ao ler esse dispositivo, vejo uma norma que não instituiu nenhum direito de as comunidades explorarem, nem um direito de nenhum particular, de modo que acho que nós estamos diante de uma discricionariedade política do Congresso Nacional para disciplinar isso, se e quando melhor lhe aprouver. Me permite? Claro. Quando fui fazer a leitura dessa proposição novamente, agora há pouco, eu fiz a introdução. Na verdade, as comunidades indígenas são uma realidade afetadas dia a dia pelo garimpo ilegal, pelo mercúrio nos seus rios, pela exploração da flora e da fauna nas suas comunidades, por garimpeiros ilegais, de maneira ilícita, sem condições do Estado agir na prática, porque não está regulamentado. Eu entendo, mas se nós estivéssemos diante de uma demanda suscitada por uma comunidade indígena que desejasse a exploração mineral e ela não fosse possível pela falta de regulamentação, eu concordaria com a posição do ministro Toffoli. Mas nós estamos de ofício, sem nenhum pedido de nenhuma comunidade indígena nem de entidade representativa, impondo ao Congresso, ou propondo impor ao Congresso, um dever de legislar onde, em todas as vênias, eu acho que não existe. Se uma comunidade disser, judicialmente, eu quero explorar, mas não posso por falta de legislação, a situação seria diferente. Mas aqui,
eu acho que nós estamos, de ofício e extra petita, determinando ao Congresso que faça alguma coisa que eu acho que ele não tem o dever de fazer. Pois não, ministro? Há inúmeros pedidos na Agência Nacional de Mineração de exploração em áreas indígenas, protocolados em análise e, inclusive, de comunidades indígenas. Então, É necessário essa regulamentação pelo Congresso Nacional, é um comando da Constituição. Eu entendo, mas aí cabe à agência tomar a providência que achar que cabe. Quer dizer, judicialmente, não há nenhuma demanda nesse sentido, nem subjetiva, nem em ação direta. De modo que eu acho que é uma proatividade que não se justifica, e menos ainda, por todas as vênias, entendendo? Essa não é uma questão banal. Essa é uma questão muito complexa. Eu mesmo tenho dúvidas e angústias sobre a conveniência, mas não acho que caiba a mim decidir. Portanto, e sim, eu acho que é o Congresso, em debate com as comunidades indígenas, com antropólogos e com a iniciativa privada também. São muitos interesses aqui em jogo, legítimos. De modo, presidente, eu quis fazer essa intervenção. Acho que a gente ainda vai ter algum sal para comer até conseguir construir a tese, mas eu votaria na posição minimalista, na linha da Procuradoria-Geral da República. Em não prevalecendo esse entendimento, eu votaria na linha da tese do ministro Luiz Edson Fachin, com o esclarecimento dessa questão do significado do prévia, e em não prevalecendo a ideia da tese analítica, de modo que eu estou fazendo a eventualidade da eventualidade, eu acompanho a boa parte das posições do ministro Toffoli, embora acho que a gente não devesse estar se pronunciando sobre elas, com essas considerações que fiz. E um ponto muito importante levantado pelo ministro André e também pedindo vênia pela divergência, a demarcação de terras indígenas já tem o seu procedimento regulado por um decreto 1775, de 8 de janeiro de 96, que estabelece qual é o procedimento. Se alguém disser tem que ter devido processo legal e ouvir 5.000 grileiros para poder demarcar a terra indígena, nós estamos, na verdade, inviabilizando a demarcação com todas as vênias, também respeitando as posições contrárias. De modo que o Supremo declarou a constitucionalidade desse decreto, de modo que eu acho que foi feito de maneira regular. De modo, presidente, eu ainda não votei, mas talvez um pouco um encaminhamento de votação para ver as posições que vão prevalecer. E como Vossa Excelência agora registra na linha que apontou o ministro André, de fato, é o decreto 1775 e não 1776. Tem um errinho material nos nossos registros. O ministro Fux tinha pedido a palavra. Presidente, eu queria também saudar Vossa Excelência, infelizmente, nessa última sessão que preside... Ministro Fux, posso interrompê-lo só um segundinho, em nome da nossa amizade? Eu queria também, primeiro, louvá-la por todas as razões que todos já disseram, mas considerar imperdoável meu dever de ter que suceder Vossa Excelência, porque isso é extremamente penoso, por todo o brilho e sucesso que Vossa Excelência teve na sua gestão, e nós todos aqui amamos Vossa Excelência. Pois não, ministro Fux. Senhor presidente, eu queria também reiterar aqui os sentimentos afetuosos de todos nós em relação a Vossa Excelência. Quanto à sua eficiente presidência, eu fiz declarações públicas que sairão e Vossa Excelência verá que são de extrema sinceridade. Queria saudar também a nossa nova Procuradora-Geral da República, aqui presente nessa nossa sessão. Senhor presidente, a minha manifestação, ela depende de uma questão prejudicial, ou seja, se nós vamos ficar exatamente adstrito ao caso concreto, só vamos adiantar. Porque, por exemplo, aqui já se disse que não adianta aumentar a terra indígena e não dar infraestrutura. Então, por exemplo, nessa parte em que se dá autonomia organizacional das comunidades indígenas para a gestão e aplicação de recursos, é preciso vincular a saúde, a segurança e a educação. Porque destinar os recursos sem uma garantia de que naquele ambiente indígena haverá infraestrutura
para poder curar. Porque nós temos visto hoje os indígenas doentes, sem nenhum tratamento, sem nenhum hospital, enfim. Eu partiria para essa questão só se houvesse essa superação da tese analítica ou a descrita ao caso concreto. Na verdade, o meu encaminhamento será logo após ainda assegurar a palavra a algum ministro que queira dela fazer uso, que vai ser o nosso decano, mas seria encaminhar num primeiro momento se vamos fazer uma tese sintética ou uma tese analítica. Isso definido, aí chegaríamos, ou tentaríamos chegar a um denominador comum. Pois não, ministro. Essa questão fática trazida pelo ministro Barroso já foi objeto de debate anterior, em que nós concluímos que houve, sim, invasão tanto desse território desta empresa, autarquia, essa empresa chamada Instituição de Meio Ambiente de Santa Catarina Fátima, como também de alguns lotes, inclusive de madeireiros. Portanto, há um espaço aqui que foi alvo de discussão. Neste espaçamento, os índios estavam no território, no seu antigo território, que é demarcado em 96, e no espaço novo, que foi alvo da portaria de 2003. E fizeram esta expansão, que é objeto deste RE, só para que os fatos sejam colocados com a sua devida precisão. Então, esse é o dado. Em relação a esse decreto, eu conheço também bem, porque foi alvo de um debate muito intenso, que foi conduzido pelo ministro Jobim, à época, no Ministério da Justiça. E foi alvo de todos os vitupérios do ministro, do professor Dalmo Dallari, que dizia que não precisava de contraditório algum. Mas, na verdade, já havia várias ações no Supremo Tribunal Federal dizendo que a demarcação de terras indígenas não se podia fazer sem o contraditório e a ampla defesa. Foi por isso que se fez, então, esse decreto, que foi alvo também de arguição de inconstitucionalidade. O que eu entendi que os colegas fizeram ponderações, acho que aparece no voto agora do ministro, na tese do ministro Toffoli, de fato, uma consideração, e o ministro André apontou, de fato, você não dar soberania a um laudo antropológico. Simplesmente dizer que isso é suscetível, sim, de exame de contestação. E a própria Constituição estabelece critérios. Então, a mim me parece que é fundamental que tenhamos isso. E, no caso específico, com as vênias devidas ao ministro Barroso, foi reconhecida a repercussão geral para discutir essa questão, que está revendo, em larga medida, tudo aquilo que, de alguma forma, foi estabelecido, ou uma parte do que foi estabelecido na ACO famosa, na PET famosa, de Raposa Serra do Sol, em que, numa ação individual, numa ação concreta, foram estabelecidas 19 condicionantes. O ministro Toffoli não está exagerando. 19 condicionantes. Se fosse repercussão geral, aquilo já estava decidido e nós não estávamos aqui a julgar. Ou seja, se nós não tivermos uma tese mais ampla, nós continuaremos a ter alegações nas instâncias judiciais com base nas 19 condicionantes. Numa ação que depois se disse que não tinha efeito vinculante, mas são 19 condicionantes que não estavam voltados para aquele processo. Estavam voltados para orientações futuras. Entre elas, coisas, ministro Foucault, como o direito de passar, da União ter de passar uma linha elétrica pelo território indígena, ou de passar uma estrada. Veja, portanto, tudo isso está nessas 19 condições. De modo que, a mim me parece que, se abrir, nós podemos discutir e ter alguma discricionalidade. Mas, ao reconhecer a repercussão geral, de alguma forma, nós temos que encaminhar este assunto.
e dar um certo conforto a todos os setores eventualmente envolvidos, reduzindo a dosagem de conflituosidade, porque isso a toda hora se repete em alguns locais com a ameaça de escalação. É fundamental, então, que nós tenhamos essa perspectiva, e quero dizer, então, de pronto, que eu me encaminho na linha de entender que uma versão analítica, pode ser mais ou menos, é necessária. Até porque foi esse o precedente que nós estabelecemos em Raposa Serra do Sol, tentando dirimir controvérsias. Eu já tinha falado aqui no início, a ministra Carmen, eu e o ministro Brito fomos a Raposa Serra do Sol. E naquele momento, até entre os militares, se discutia, o comandante da aeronáutica que nos acompanhou, dizia que precisava de fazer um tratado com o que chamavam nações indígenas. Então, é preciso que haja uma definição, ainda que demoremos um pouco, mas que construamos algo seguro no interesse de todos, no interesse de todos. Isso é fundamental. E nessa linha também, acho que é fundamental regular esta questão da exploração, o que é possível fazer em termos de exploração, considerando os interesses, de fato, da própria comunidade indígena. Porque nós já vimos também que há imensas dificuldades em relação a muitas comunidades da sua própria mantença, da sua própria preservação. Então, é fundamental que isso seja pensado. E aqui, com todas as vendas, nós não estamos falando de proteção de direito de grileiros. Nós estamos falando de pessoas que receberam, já em Raposa Serra do Sol se tinha isso, pessoas que receberam títulos do INCRA, como aqui, que receberam do Estado de Santa Catarina. No debate que está se travando sobre a portaria de 2003, são 400 agricultores, pequenos agricultores, não se trata de grileiros. Não. Pessoas que trabalham de sol a sol num trabalho difícil. É preciso respeitar essa gente. E nós precisamos equacionar de maneira equilibrada isto. Portanto, é preciso que esse tema seja tratado a partir dos problemas. É a tópica que se coloca aqui. Se nós já detectamos os problemas, vamos resolvê-los. Tentar dar a resposta, que talvez seja até provisória. Como eu já disse aqui em relação à Raposa Serra do Sol, do marco temporal. Durou 14 anos e vem todos os questionamentos e pode ter as suas inadequações. Mas é preciso que a gente, então, esteja aberto e, de fato, não será a primeira vez que vamos estabelecer regras que vão para além do caso concreto em termos de repercussão geral, com as vendas de Chile. Presidente. Obrigada, ministro Gilmar. Pois não, ministro Luiz Roberto? Fiado na máxima de que as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos, eu leio o breve relatório do acórdão que nós estamos discutindo. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta pela Fátima, Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, em face da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e dos índios invasores da Reserva Biológica Estadual Sassafrás. Sustenta a autora que é possuidora do imóvel matriculado sob o número tal, no cartório do Registro de Imóveis tal, que integra a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, Unidade de Conservação Integral. De modo que, se tivesse agricultor lá, estaria no lugar errado, porque é uma reserva ambiental. Em 13 de janeiro de 2009, a área foi invadida por aproximadamente 100 índios, que abriram picadas e montaram barracas no local para facilitar suas investidas sobre a mata nativa no interior da reserva biológica, que vem devastando com o uso de motosserras para posterior transporte e venda da madeira. Essa é a alegação da Fundação.
contou a autora que, em 2006, a área já havia sido invadida, tendo a Polícia Militar de Santa Catarina efetuado a desocupação e apreendido motosserras que estavam sem registro. A liminar foi deferida, adveio sentença de procedência do pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel, condenados os réus ao pagamento de honorários. Apela à União, referindo a incompetência do juízo federal. A União é quem apela, para apreciar a presente ação, uma vez que a área sobre a qual versa a demanda foi abrangida pelos limites da reserva indígena Ibirama. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal e a conexão com a ação tal. A FUNAI também refere à incompetência da Justiça Federal e a conexão. Discorre sobre o direito dos índios às terras tradicionalmente ocupadas e sobre a inexistência de responsabilidade pecuniária da FUNAI em decorrência de atos indígenas e a isenção da autarquia no pagamento de honorários advocatícios. Portanto, não tem nenhuma palavra sobre invasão de agricultores. Nós estamos discutindo uma área de reserva biológica que nem poderia ter agricultores. Obrigada, ministro Luiz Roberto. A palavra está à disposição. Então, eu questiono. Ministro Zanin, como vota Vossa Excelência com relação à tese sintética ou uma tese analítica? Queria cumprimentar Vossa Excelência, dizer que é uma alegria ter sido empossado e presidido por Vossa Excelência. Queria cumprimentar a eminente ministra Carmen Lúcia, doutora Eliseta, os eminentes colegas, advogados e advogadas aqui presentes. Senhora Presidente, eu entendo que a proposta apresentada pelo eminente relator Edson Fachin atende o que discutimos aqui. Então, eu encaminho nessa direção. Pela tese sintética. E já adotando a tese do ministro Fachin. Isso, com a observação do ministro Luiz Roberto Barroso em relação à indenização prévia, na linha do que foi proposto por Sua Excelência. Obrigada, ministro Cristiano. Ministro André Mendonça. Ministra Rosa Weber, também com os cumprimentos devidos e sem ser repetitivo, mas adicionando ao que já foi dito por todos, apenas agrego meus antecipados votos e segurança de que os desafios e jornada vindoura terão o mesmo êxito e a mesma efetividade que Vossa Excelência teve, não só na presidência do Supremo Tribunal Federal, mas ao longo de mais de 40 anos de magistratura e vida pública. Também eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, nossa procuradora-geral em exercício, eminentes advogados, advogadas, comunidade indígena, todos aqueles que nos acompanham nessa tarde. Eu apenas, embasado no próprio tema definido na repercussão geral, que leio é a definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional, ou seja, é uma proposição de tema genérico à luz de todo o conteúdo do artigo 231 do texto constitucional. Em função disso, eu voto pela proposta de tese a ser discutida mais analítica. Tese analítica. Obrigada, ministro André. Ministro Nunes Marques. Ministra Presidente Rosa Weber, antes de expressar minha opinião sobre o tema, queria dizer que foi uma honra servir o meu país, me obrigando a Vossa Excelência, né? E quero parabenizar tanto pela bela gestão e também pelo protagonismo de Vossa Excelência na reconstrução, tanto material como imaterial, da democracia no nosso país. O sentimento existe pela saída de Vossa Excelência, mas existe também a felicidade pela bela serventia que Vossa Excelência fez aqui no tribunal, tanto como juíza como presidente. Senhora Presidente, aproveito também para cumprimentar todos os meus pares, na pessoa da ministra Carmen Lúcia e também a doutora Eliseta Ramos, Procuradora-Geral da República em exercício. Senhora Presidente, eu entendo que devamos fazer uma tese analítica.
como bem pontuou o ministro Gilmar Mendes, não estou aqui dizendo que acolho uma tese mais ampla, mas uma tese sintética talvez nos limitasse e trouxesse algum prejuízo em termos de solução de alguns problemas que certamente virão na discussão dessa tese. Até mesmo posso citar, por exemplo, que na petição de ingresso sequer trazia a questão do marco temporal. Isso foi feito através de um recurso. Se limitássemos essa análise não poderíamos sequer analisar essa questão que já foi objeto de apreciação. É comum em caminho. Obrigada, ministro Nunes Marques. Ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Presidente, antes de eu posicionar, só uma questão, porque a tese do eminente ministro Fachin é sintética. A tese do ministro Barroso é super sintética, porque não entra nem na questão da indenização, correto? Ministro Luiz Roberto. Não, ele acompanha. Eu, na verdade, vou acompanhar o ministro Fachin, mas porque acho que essa é a posição que pode ter maioria. Mas eu verdadeiramente acho que a tese do caso... É super sintética. É a tese da Procuradoria-Geral da República. É porque o ministro Zanin acompanhou a sintética. Né? Presidente, eu peço vênia ao ministro Fachin, ao ministro Barroso, mas se parece aqui, e foi bem lembrado pelo ministro Cássio, que no início da ação, e mesmo o acordo, não analisava a questão do marco temporal. A partir da repercussão geral, a ideia foi globalmente analisar o marco temporal e suas consequências, até porque, e isso se demonstrou aqui na votação plenária, houve uma alteração de posicionamento em relação à Raposa Sol. Então, o que nós temos aqui é a necessidade de garantir a segurança jurídica, e o ministro André bem lembrou, o tema de repercussão geral falava exatamente na análise do regime jurídico. Então, eu também aqui voto pela tese analítica. Ministro Luiz Roberto. Presidente. Porque o ministro Fachin já votou pela tese sintética, sim, né? Sim. Como... A questão do marco temporal estava evidentemente implícita nesse debate, porque posteriormente à Constituição de 1988 é que foi feita a expansão da demarcação e o ingresso dos indígenas. Portanto, estava implícito ali que nós teríamos que dizer, porque se eles não estavam ali em 1988, se aplicasse a tese do marco temporal como inicialmente concebida, eles não teriam direito. Portanto, a questão do marco temporal estava implícita. Eu, presidente, já antecipando minha posição, eu voto na tese do ministro Luiz Edson Fachin. Se ela não prevalecer, aí eu debateria um outro detalhe da tese que considero igualmente boa, apenas não própria para esse caso, do ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, eu só gostaria aqui de relembrar do meu voto, me manifestando pela tese analítica e já votando, portanto, as palavras do eminente relator ministro Edson Fachin, abro aspas, quando Sua Excelência fez a manifestação pela repercussão geral. Apontou ser, abro aspas, necessária a fixação de interpretação constitucionalmente adequada ao Estatuto da Posse Indígena de Terras no Brasil em todos os seus desdobramentos. Fecho aspas. Repito a parte final. Em todos os seus desdobramentos. Repito. Necessária a fixação de interpretação constitucionalmente adequada ao Estatuto da Posse Indígena de Terras no Brasil em todos os seus desdobramentos. Fixada a repercussão geral, eu trabalhei uma tese analítica tentando contemplar todos os seus desdobramentos. Eu voto pela analítica, Sim. Que é a repercussão geral. Sim, é que eu colho o voto do ministro Fux, que em primeiro lugar eu pensei que era alguma observação, mas Vossa Excelência já deu o voto, ficou ótimo. Pois não. Senhora presidente, paradoxalmente, todo mundo tem razão. Porque se nós analisarmos o prisma processual... Só não me deixem para desempatar. Não, eu vou poupar Vossa Excelência, principalmente hoje. Porque todos têm razão pelo seguinte, sobre o processual, realmente é um pedido, a causa pretende, e nós estamos nos deparando sobre uma ação
de reintegração de posse. Sucede que eu, até para ser coerente, eu tenho defendido, sob o ângulo da análise econômica do direito, que a parte tem o direito de obter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Então, acho que, no momento, é a hora, já que a repercussão geral foi admitida com desdobramentos, eu acho que digamos assim, é condizente com esse princípio da máxima eficiência da prestação judicial, alcançar o máximo de relações jurídicas no mesmo processo. Estou pedindo vênias, eminente ministro Roberto Barroso, que está com a razão sob o ângulo processual, mas sob a ótica da eficiência da prestação judicial, eu entendo que é mais condizente com hoje o máximo de benefício com o mínimo de esforço adotar essa tese analítica. Ministra Carmen Lúcia. Não, estou acompanhando a tese analítica. Sim. Máximo de resultado com o mínimo de esforço. Analítica. Senhora presidente, quero que as minhas primeiras sejam palavras de cumprimento muito especial a Vossa Excelência, nesta sessão que Vossa Excelência preside no final de gestão, antecipada pela norma constitucional, que fixa o prazo máximo. Dizer, como já foi dito por todos, da enorme alegria de ter tido Vossa Excelência neste tempo nos presidindo, pela eficiência, pela gentileza, pela enorme capacidade de trabalho. A mim, de uma forma especial, desde a chegada de Vossa Excelência, que deu a oportunidade de estarmos juntas de forma amiga e, como dizíamos antes da sessão, às quartas e quintas não necessariamente nos encontraremos, mas a amizade une as pessoas para sempre, continuaremos nos encontrando, o afeto é mais importante mesmo na vida, e dizer que é um privilégio termos no Brasil pessoas com a altivez serena e gentil de Vossa Excelência na condução do serviço público, de uma atividade que é de serviço público. A urbanidade, a generosidade, a gentileza há de fazer parte e há de voltar o tempo das gentilezas. Vivemos um tempo de muitas ferocidades, um tempo de pessoas odientas, de pessoas não apenas intolerantes, mas muitas vezes tornando os outros intoleráveis, e o Poder Judiciário, de uma forma específica, e uma magistrada como Vossa Excelência, honra o que há de melhor que o Poder Judiciário pode oferecer: o cuidado de conflitos, a solução de conflitos, com o melhor que a humanidade pode também dar como exemplo. Portanto, é uma honra sempre ter Vossa Excelência como colega, como presidente, mas de uma forma especial, como uma cidadã brasileira que honra o melhor do serviço público. Fico com pena e um pouco doída, porém, como nós cumprimos a Constituição se impõe, haverá de chegar um momento para todos nós de voltarmos a outros caminhos. Serão, com certeza, com o mesmo brilho que Vossa Excelência tem palmilhado da magistratura. No caso, senhora presidente, com todas as vênias dos entendimentos contrários, eu me posiciono, como já tinha dito, pela tese sintética. Razão simples, assim que tenho me pronunciado em geral, acho que as soluções precisam de ter uma base, ainda que, como o ministro Dias Toffoli acaba de ler, da repercussão, que seria o Estatuto Constitucional com todos os desdobramentos, mas seguramente a leitura que faço é um pouco diversa, porque entendo, e, claro, respeitando integralmente a compreensão diferente, que o ministro relator, até também tem reiterado em todas as suas decisões e julgados e votos, parte de um quadro fático processual. E os desdobramentos, portanto, do Estatuto haveriam de se conter nestes limites. Portanto, neste sentido, é que me pronuncio, lembrando que outros temas estão em outros processos. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli traz com muita profundidade, com muita percussiência, uma série de temas, como a questão do garimpo, do cuidado dos minerais. Tenho sob a minha relatoria, e todos nós temos numerosíssimos casos, eu tenho
o mandado de injunção 7369, que é um mandado de injunção coletivo, afirmando exatamente o tema que haveria uma omissão inconstitucional. Entretanto, os autos voltaram-me no ano passado ainda, no ultimei o cuidado desse caso, tinha parecer contrário do Ministério Público, dizendo que não havia omissão nenhuma, interpretando diferentemente. Então, é o tema para ser trazido para julgamento, acho, como outros temas que estão em todos os gabinetes de todos nós. Então, seria até de cuidado, talvez agora mais eficiente, se passar a tese tal como posto pelo ministro Dias Toffoli. Mas eu não me animo ainda a tanto, pelo menos neste momento, em que tenho a possibilidade de votar respeitando todos os posicionamentos contrários, mas no sentido de uma tese sintética e que, neste caso, vai exatamente no mesmo sentido e acompanhando a proposta do ministro Edson Fachin, relator. Como voto, senhora presidente? Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Ministro Gilmar, tese analítica. Ministra Rosa, peço desculpas por não tê-la cumprimentado com a ênfase devida diante desse momento bastante tocante para todos nós. Mas certamente ainda vamos ter a oportunidade de fazê-lo. Todos os colegas já justamente a cumprimentaram por essa belíssima e desafiadora gestão durante todos esses tempos em que esteve conosco, e algo que surpreendeu a todos, o 8 de janeiro, e Vossa Excelência deu uma resposta altiva e enfrentou com galhardia aqueles enormes desafios que a história lhe colocou à frente. E também eu não canso de registrar a importância do seu trabalho de conciliação, de construção de soluções, das reformas regimentais importantes que foram votados. Acho que a questão, de alguma forma, está bem definida a partir da proposta do eminente relator, que propôs exatamente, e mereceu a adesão de todos, propôs que houvesse uma revisão, um assentamento quanto ao estatuto da temática da ocupação das terras indígenas, tal como acaba de ler agora o ministro Dias Toffoli, de modo que me parece que, com toda a honestidade intelectual, é preciso reconhecer que é esse o debate que se colocou. Podemos, eventualmente, ter alguma consideração sobre se uma determinada temática deve ou não constar do rol, mas isto não está em discussão agora. Portanto, eu também me manifesto, como já o fiz, em prol da solução analítica. E os nossos antecessores aqui, eu estava nesse grupo que discutiu a temática, houve por bem aquela época fixar as tais 19 condicionantes, e assim se fez naquele momento, e só hoje nós estamos rediscutindo essa temática, em princípio, porque se tratava de uma simples ação ordinária, uma ação popular, era esse o debate que se travava, de modo que, pedindo todas as vênias, mas entendo que foi essa questão submetida pelo relator ao plenário. E, por isso, a resposta me parece dogmaticamente correta, a de que devemos dar respostas mais amplas a esse desafio, formulando, portanto, respostas ou soluções analíticas. Na verdade, ministro Gilmar, já se disse aqui que, na verdade, todos têm razão. Eu não tenho a menor dúvida, porque a tese submetida à repercussão geral, o tema submetido é amplo. Agora, eu, pedindo toda a vênia, já a maioria, 6 votos no sentido da tese analítica. Eu acompanho a proposta do ministro Fachin,
porque, na verdade, isso apareceu por uma observação, inclusive, do ministro Alexandre. Na verdade, nós teríamos que definir aqui o que seria uma tese sintética. Vossa Excelência mesmo acaba de ponderar que, eventualmente, nós poderíamos tirar ou incluir um aspecto, né, que não tenha sido, ou ainda sequer tenha sido contemplado. Então, de fato, se põe ao tribunal a questão indígena, à luz do artigo 231 da Constituição, mas eu compreendi o sintético no sentido que nós estamos resolvendo o processo, o recurso extraordinário, e que nós temos pautado, e o ministro Luiz Roberto vai pautar, acabou de dizer, outros processos, tantos, a ministra Carmen também chamou a atenção, em que esses outros aspectos estão debatidos. Penso que, sendo analítico, a sintética, nesses moldes, fica tudo igual, mas eu acompanho a formulação ou a proposta do eminente relator, mas vamos prosseguir para a tese analítica, dita analítica, né? Sem a menor dúvida. Consulto Vossas Excelências, interrompemos ou não? Fazemos um intervalo regimental e, no retorno, vamos para a tese analítica.